Aposto que você também é bom em dar desculpas, em se justificar. Sim, porque isso faz parte da natureza humana caída, não é? Fugir, se esconder, se justificar, não vê em si capacidades adequadas para uma missão linda, nobre. Homens da Bíblia também fizeram isso, homens que consideramos grandes. Moisés chegou para Deus e disse: Eu? Não, 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 não. Eu não, Senhor, manda outro. Eu nem sei falar. Olha a minha dicção. Jeremias também, ele disse: Não, 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 não conte comigo. Eu não passo de uma criança. Eu sou um bebê praticamente. Não, não tenho competência para isso. E Gideão? Gideão disse: Não, 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 escolhe outro. Quem sou eu? Olha, eu sou o menor na minha casa. E a minha casa é a menor entre as tribos de Israel. Talvez você também já tenha feito isso, tentado fugir, se esquivar, se esconder e dizendo: Não, eu não sou competente para isso, eu não posso. Então você se desculpa, se justifica para, sabe, não abraçar aquilo que Deus tem te dado como missão. Eu já fiz isso. Vamos pensar hoje, vamos falar sobre nossas fugas, nossas justificativas esfarrapadas diante de Deus? Eu sou Nilma Barbosa e estamos no canal É Preciso Falar. Antes de seguirmos, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu like e toque no sininho para receber novos conteúdos, combinado? Não custa nada você dar esse apoio, não é verdade? Então vamos pensar sobre isso. Missão que recebemos da parte de Deus e quando olhamos para nós mesmos, dizemos: não, eu não posso. Não sou competente o suficiente. Às vezes nós falamos assim. E às vezes não é essa a desculpa. Às vezes nós olhamos para as circunstâncias do momento e dizemos: não são favoráveis. Eu só vejo portas fechadas. Seria impossível executar esse plano. Seria impossível executar esse projeto. Então, Senhor, não conte comigo. Quando nós olhamos para a missão que recebemos de Deus, nós analisamos a missão, analisamos nós mesmos e analisamos todo um contexto, todo o histórico, tudo o que há por trás, tudo o que há pela frente e pelos lados. Então, rapidamente a nossa cabeça faz uma análise e então, na nossa visão humana e fragilidade, na nossa limitação, nós abrimos a boca e dizemos: não posso. Mas escute, se Deus precisasse que algo grande fosse feito, com quem você acha que ele iria contar? Com quem Deus poderia contar? Se ele quiser que algo grande aconteça nesses dias que estamos vivendo. Pense aí. Talvez você pense assim: com certeza Deus pode contar com o meu pastor. Com a dirigente do círculo de oração. Já sei, com o prefeito, com o governador, com o presidente. Ele poderia contar com a Organização de Pastores Nacionais. Ele poderia contar com os missionários. E a gente nunca olha para nós mesmos. Nós costumamos não olhar para nós, mas olhar para outros. Apontamos outro como habilitados e nós não. É difícil, mas essa é a realidade que nós vivemos. Deixa eu lhe falar uma coisa. E essa realidade não só é da agora, como eu disse, desde os tempos bíblicos já era assim. Mas eu quero compartilhar com você uma experiência que tive em que Deus não aceitou as minhas desculpas e provavelmente não irá aceitar as suas também. Então, vigia, crente. Olha, houve uma época em que chegamos em determinada cidade e na época tinha um outro pessoal que liderava os jovens. E quando nós chegamos naquela cidade, antes de irmos para aquele lugar, Deus já havia nos dito que iríamos para aquele lugar, não pela empresa que o meu esposo estava sendo transferido, não pelo trabalho dele, mas por uma questão espiritual. E eu disse: Senhor, mas vamos ser abençoados naquele lugar? Foi um sonho que Deus havia me dado e ele falou comigo naquele sonho. E a minha preocupação era se seríamos abençoados naquele lugar. E no sonho, um ser angelical que caminhava comigo
Eu não via mais o rosto, mas eu via o seu corpo, o seu resplendor. E ele dizia somente assim: é uma grande porta que se abre para a evangelização. E eu disse: não, Senhor, eu quero saber se nós vamos ser abençoados naquele lugar. Afinal, essa é a mente do ser humano, nós queremos saber se nós vamos ser abençoados. E então Deus usava aquele ser para dizer assim: é uma grande porta que se abre para a evangelização. Ele falou, repetiu 3 vezes a mesma coisa. E acabou que eu acordei pensando, poxa vida, ele não me disse se eu iria ser abençoada, porque essa na época era a única preocupação que eu tinha. Ser humano egoísta, pensando somente em mim mesmo. Era assim que eu estava naquele momento. Porém, Deus estava nos levando para abençoar muita gente, e isso eu não tinha ideia na época. Depois de morar quase 4 anos naquele lugar e não ter cumprido ainda o propósito para o qual nós fomos morar naquela cidade, já estávamos até pensando em sair daquele lugar quando o nosso pastor na época chegou e disse: olha, eu não sei o que vocês vieram fazer, porém Deus me faz saber que Ele trouxe vocês para uma missão específica neste lugar e vocês não realizaram ainda o que era para vocês realizarem aqui. De modo que se vocês saírem desse lugar sem ter feito a obra, vocês vão ter que retornar para fazê-la. E o preço a pagar pela negligência será muito alto. Então eu aconselho que vocês vão orar e peçam de Deus o que é que vocês têm que realizar neste lugar. Nessa hora o pastor foi embora, ele estava na nossa casa, saiu, e eu fui pensar, meu Deus, o que é mesmo? E veio imediatamente aquele sonho que havia tido. O anjo dizendo que para mim era um anjo que estava falando, dizendo: você é uma grande porta que se abre para a evangelização. Eu tremi bastante, eu disse: meu Deus, eu nunca havia me preocupado com isso antes, já quase 4 anos morando neste lugar. Então eu fui orar e enquanto eu lavava a roupa no tanque, eu orando, Senhor, o que é mesmo? Como assim? Que projeto é esse que vamos executar neste lugar de evangelização? E imediatamente me veio à mente todo um projeto, como um rio que começa a correr e a derramar e a transbordar, sabe, invadir tudo assim, a jorrar água. Foi vindo na minha mente tudo o que era preciso fazer. Era um projeto grandioso, audacioso. Era evangelizar toda a cidade. E não só evangelizar, mas fazer um mapeamento espiritual daquela cidade. Por sinal, era a cidade de Alta Floresta do Oeste, Rondônia. E eu me lembro que era muito grande o projeto, era audacioso. Então, Deus me deu passo a passo. Era para trabalhar com os jovens, desenvolver o projeto em 30 dias com a mocidade, mas nós não éramos os líderes dos jovens. Então, nós chamamos o pastor, contamos para ele tudo o que era para ser feito da parte de Deus. E o pastor nos disse assim: bom, como vocês não são os líderes dos jovens, vocês vão conversar com os líderes, com os jovens, passar o projeto para eles, treinar eles, passar a visão de Deus vocês vão assessorar para que eles executem o plano. Porque, eticamente falando, não éramos nós, né? Nós não poderíamos ultrapassar a questão da ética, de tomar os jovens, de liderar eles, e enfim, tinha tudo aquela questão, nós não somos os líderes e tal. Vocês sabem como que as coisas acontecem dentro das igrejas. E aí passamos o plano. O que aconteceu? Como o sonho, o projeto não nasceu no coração daqueles líderes, embora eles tivessem boa vontade e quisessem, alguma coisa começaram a mudar. Ah, vamos mudar isso, vamos mudar aquilo, vamos fazer dessa forma e abraçar o projeto, mas assim, não na sua totalidade, exatamente como Deus havia dito. Eles quiseram aperfeiçoar o plano de acordo com a sabedoria particular deles, o conhecimento deles, a maturidade deles e a visão deles. E foram mudando o plano, o projeto, de forma que eles começaram a executar aquele plano de evangelização e de fato terminaram todo o projeto, mas entregaram sem conteúdo, sem resultado. E aconteceu que não se transformou em nada, não alcançou o resultado que era para alcançar, nem a dimensão que era para se tomar, sabe, com aquilo. Não houve praticamente salvação de vidas nenhuma. E foi feito, sabe, de uma forma que Deus não recebeu.
Por Deus não receber, ele falou comigo no final do projeto, ele falou comigo em sonhos e disse: eu não recebo o que foi feito, e disse de forma clara. E me mostrou vidas algemadas, acorrentadas, centenas de vidas aprisionadas, acorrentadas, leões rugindo em redor dessas vidas, tocando o maior terror, e as pessoas chorando, crianças, homens e mulheres chorando, aprisionadas, e eu olhando com dó, mas sem poder fazer nada. E quando eu acordei, o Senhor disse: eu não recebi o que foi feito e eu quero que você faça. Naquela mesma manhã, Deus enviou uma missionária, porque Deus é um Deus de confirmação. Deus é um Deus que fala, confirma e não deixa dúvida nenhuma, esclarece todas as coisas. Mandou uma missionária da Bolívia para minha casa. Ela foi através de uma outra irmã. Eu nunca tinha visto aquela mulher, foi a primeira e a última vez que eu a vi. E ela disse, foi chegando, já foi dizendo: olha, filha, Deus não recebeu o projeto que foi executado, porque era para você executar da forma como ele disse, de modo que agora é para você fazer tudo de novo e dessa vez faça bem feito. E eu disse, aquela mulher foi embora? E eu disse, sim, Senhor, entendi exatamente, porque ela só confirmou que o Senhor já havia falado comigo em sonho, mas espera aí, o Senhor não está entendendo. E eu quis questionar com Deus. E eu disse, a culpa não foi minha. O Senhor sabe, eu sou submissa. Existem lideranças acima de mim. E tem o meu pastor, tem os líderes dos jovens. O pastor orientou dessa forma. Eu fui jogando a culpa, inclusive para o meu pastor. E o Senhor dizia cada vez mais forte: não se justifica. Quando alguém quer fazer, as pessoas dão um jeito. Eu não quero saber, não foi feito como eu mandei, não foi feito da forma como era para ser feito. Você se vira, porque eu deixei essa responsabilidade na sua mão. Foi você que eu convoquei para isso. Então foi tão forte que aí sim eu me posicionei e disse: tá bom, Senhor, eu não vou justificar. Agora eu aprendi, eu sei que se o Senhor der uma ordem, é aquilo que tem que ser feito. E se o Senhor chamar determinada pessoa, é por aquela pessoa e pronto. Então eu chamei o pastor novamente na nossa casa, na época, convidamos o pastor para tomar um café conosco e contamos exatamente todos os detalhes de tudo que Deus havia nos dito. E disse: pastor, então usa de misericórdia, nos ajuda. O Senhor é o nosso líder. O Senhor vai nos ouvir e nos dar uma direção que fazer. Então, o pastor, na época, muito temente a Deus, ele disse assim: não, tudo bem, nós erramos, cometemos um erro, vamos fazer o seguinte: vamos começar de novo. Dessa vez, vocês vão estar como líder dos jovens, vão assumir a liderança dos jovens por 30 dias e vão executar o trabalho. E dessa vez, faça exatamente conforme Deus quer que seja feito. Bom, reunimos os jovens e começamos tudo de novo. E aí sim, nós colocamos com muito temor, choro, lágrimas diante deles. Olha, o projeto é assim. E nós vamos cumprir à risca. Nós vamos fazer o mapeamento de toda a cidade de Alta Floresta, anotando tudo, cada casa, cada rua, quem é crente, quem é espírita, quem é católico, quem é desviado, quem está afastado, quem deseja ser crente. Vamos comunicar o evangelho para aquela família, vamos ver qual é a necessidade daquelas famílias, se eles estão enfermos, se estão doentes, se tem alguém precisando de ajuda, de uma cesta básica, de uma oração, de um culto, se tem alguém precisando de reconciliar com a igreja. Todo esse trabalho era para ser feito em Alta Floresta na época que moramos lá. Começamos a fazer o trabalho. Primeiro, reunimos os jovens, dividimos a cidade em 4 partes, dividimos o grupo de jovens em 4 partes, oramos, jejuamos e orientamos como cada um tinha que chegar, como eles tinham que chegar, agir e sair, passo a passo. E nos preparamos e entramos em jejum e oração para aquilo, monitoramos eles com o material adequado, com tudo que eles precisavam, tudo impresso ali, tudo, as perguntas, tudo certinho. Demos toda a orientação e seguimos. Quando esses jovens estavam saindo para ir para o bairro designado para cada grupo, eles saíam num batalhão, num grupo, para tomar aquele bairro e colocar aquele bairro espiritualmente nas mãos de Cristo. Quando eles estavam atravessando a rua, quando eles estavam atravessando a praça da cidade, o Senhor batizou os jovens com o Espírito Santo. Tamanho foi o mover de Deus. Muitos dos nossos jovens falaram em línguas pela primeira vez.
Receberam o batismo com o Espírito Santo, não na igreja, não nas casas, mas em plena praça pública, enquanto atravessavam a praça para ir evangelizar o bairro do outro lado. Eles foram tomados pelo Espírito Santo, receberam o batismo e saíram falando em língua, de uma forma tão grandiosa, tão linda. Eles chegavam nas casas das pessoas já tomados de uma autoridade tão grande e da presença de Deus de uma forma tão grandiosa, que muitos deles, quando entravam nas casas para falar de Jesus, as pessoas caíam de joelhos aos seus pés e diziam assim: que bom que vocês vieram no momento certo, na hora certa. Olha, a minha família inteira quer aceitar Jesus. Às vezes eles estavam falando de Jesus e as pessoas falavam assim: tá bom, eu já entendi, eu quero ser crente, eu quero Jesus. Muitos começavam a chorar e falar: graças a Deus que nós somos visitados por servos de Deus. Outros falavam: que bom que você veio, meu filho, porque a minha esposa está acamada. Outros diziam: que bom que você veio, porque nós estamos passando necessidades, nós temos 4 filhos e já estamos com fome. Então, nós percebemos como nós agimos, quando nós agimos na direção de Deus, o milagre que Deus faz é muito grande. Através daquele projeto, nós socorremos muitas famílias, famílias que foram recebidas na fé, que receberam oração, que foram visitadas, que abraçaram a fé, que retornaram para a igreja, que estavam afastados. Gente que estava passando fome foram socorridos em suas necessidades. Nossos jovens foram renovados, houve um avivamento em toda a igreja e foi tão lindo o que aconteceu. Mas se eu tivesse parado na minha justificativa de que, já que o pastor deixou outro jovem, Senhor, tu sabe que a culpa não é minha, né? Foram eles que não quiseram, eu não vou fazer, eu estou livre da culpa. Olha, nós teríamos impedido a bênção ter chegado na vida de muitas pessoas. Então, por mais difícil que seja, por mais desafiador, na verdade, que seja o seu ministério, as adversidades, as circunstâncias que estamos vivendo, que você está enfrentando, não se desculpe. Analise o que Deus colocou na sua mão, analise toda a situação e a circunstância que está vivendo, e se forem desfavoráveis, não se preocupe, porque Deus não age baseado nas circunstâncias. Ele é um Deus além daquilo que os nossos olhos veem. Ele é um Deus que pode fazer muito além, e Ele é um Deus que faz, que abre portas. Para Ele não há impossíveis. É por isso que Ele não aceita as nossas desculpas, porque para Ele não há desculpa, não há dificuldade, não há adversidade maior do que Ele, do que o poder dele. Então Ele está apenas esperando corações disponíveis, que se coloquem diante dele e diga: Senhor, eis-me aqui, conte comigo. Aí você começa a ver o milagre acontecer. Confie nele, não se desculpa, renda-se a ele e diga: conte comigo, Senhor, eis-me aqui. E você vai ver o que ele vai fazer através de você. Vai ser coisas lindas, grandiosas, para a glória dele, para a salvação de muitas vidas, para a edificação sua, da sua casa. E o milagre vai te alcançar em todos os níveis. Creia e abrace essa palavra. Compartilhe esse vídeo com um obreiro, com alguém que está com a mão no arado, porque quem sabe vai servir de fortaleza para ele também, de motivação para ele também. Deus abençoe você. Cumpra a obra que ele colocou nas suas mãos para cumprir. Porque há um versículo que diz que na sepultura para onde todos nós vamos, não há obra, não há entendimento, não há sabedoria, nem conhecimento algum. Agora é a hora de fazermos para Deus tudo que Ele colocou nas nossas mãos, enquanto temos tempo e vida para isso. E vamos fazer de todo o nosso coração. Deus abençoe, em nome de Jesus.